Quero falar aqui agora, dessa vez, sobre a importância de se ter uma confessionalidade. A maioria das igrejas hoje que a gente vê não segue uma linha confessional. O que é isso? São modelos de fé, de crenças que norteiam o culto, a adoração, o ensino em uma igreja. Se nós não temos uma referência teológica, doutrinária, histórica, facilmente vamos aderir a novidades que vão diluir o conteúdo da fé. É como você participar, por exemplo, de um culto e ouvir uma pregação em que não tenha uma identidade. O que é que nós vamos absorver? O que é que eu vou absorver? O que é que você vai absorver de sólido em um lugar assim? Você vai ouvir algumas verdades, mas não vai haver uma solidez no conteúdo, porque não há uma identidade teológica doutrinária. Eu estou me referindo à necessidade de ter pontos que evidenciam o que aquela igreja, o que aquela pessoa, aquela denominação, instituição crê. Pontos bem definidos sobre Trindade, sobre o que é a igreja, sobre a importância da tradição, o que a história trouxe de bom, o que podemos aproveitar, o que forma o nosso conteúdo confessional. Há pessoas que chegam para ensinar, há pessoas que chegam a cargos de ensino que não têm nem a sua própria formação doutrinária. E vai fazer o que ali? Vai conduzir pessoas através da oratória, através de invenções que não vão solidificar a fé. Jesus chamou 12 discípulos e preparou eles ao longo de 3 anos sobre o que eles deveriam crer, a solidez que eles deveriam ter em relação a Jesus, em relação à visão sobre o Antigo Testamento. Não dá para dizer que pode se deixar livre o conteúdo da pregação de uma igreja, do culto. Ao longo ali das dezenas de anos, surgiram muitos problemas, muitas polêmicas sobre o que a igreja deveria crer, em relação à circuncisão, em relação a guardar dias, em relação à alimentação, ao que se deve guardar da lei de Moisés. E para isso foi necessário os apóstolos combaterem as questões que estavam incertas, que estavam dividindo a igreja, que estavam tirando a solidez, o conteúdo da igreja. Então, eles ensinaram, eles refutaram a ideia de adorar anjos, de cultuar anjos, da questão da divindade de Jesus, que João fala, que tanto no Evangelho como também João fala nas epístolas, sobre o verbo ter sido tocado. Jesus de fato é Deus e se fez homem, verdadeiro Deus. Essas questões foram atacadas e foi-se necessário reafirmar a fé. Assim também, após a morte dos apóstolos, foi necessário alguns concílios para colocar como base o que a igreja realmente deve crer em relação à Trindade, em relação a Jesus, as suas duas naturezas, a divindade do Espírito Santo, a deidade do Espírito Santo, do Filho também, a como está organizada a estrutura doutrinária da igreja. E a partir disso, nós vivemos a nossa fé. Quando a gente tem um conhecimento sólido a respeito da palavra, das doutrinas da palavra de Deus. Quando falo de conhecimento, não estou dizendo que tudo a gente vai entender ou racionalizar, mas estou dizendo que devemos ter definida a nossa fé, ainda que nós não racionalizemos tudo, mas devemos ter definida
definido os pontos doutrinários. Existem algumas tradições sérias no meio evangélico que podemos destacar. E quando a gente fala de tradições sérias no meio evangélico, a gente pode lembrar da Reforma. A Reforma Protestante foi quando doutrinas do cristianismo foram fincadas, foram trazidas de volta. Eu não vou aqui me referir ao catolicismo, porque estou me referindo ao meio evangélico. Estou sendo mais direto. Temos ali tradições que foram feitas através de profundo estudo exegético, de interpretação, do trabalhar do texto bíblico para se afirmar as verdades. E sabemos que aquele movimento foi especialmente desencadeado pelo reformador Lutero, Martinho Lutero. Então, a tradição luterana ela é uma tradição que preserva pontos fundamentais, principais, riquíssimos da fé da igreja. A partir da reforma luterana, a gente tem outros viés de reforma que tem como foco sustentar as bases do que a igreja deve crer a respeito, como eu falei, de Jesus, da fé, da igreja, de Deus, da Trindade, de sacramentos, ou seja, ceia, batismo ou ordenanças. Então, é dessas tradições sólidas que nós podemos ter segurança. Não vou dizer que tudo que surgiu na reforma é saudável, porque não é, estaria sendo injusto. Mas estaria sendo errado. Mas podemos encontrar ali fontes que vão realmente colocar forma à nossa fé cristã e não nos deixar soltos para ouvir qualquer tipo de entusiasta que nós encontramos pela frente. Então é importante termos um modelo doutrinário, um catecismo que subscrevemos, uma confissão de fé que adotamos para a saúde da nossa fé, a saúde do cristianismo, da igreja.